E aí pessoal, tranquilo, beleza? Espero que estejam todos muito bem. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma comparação de memórias RAM utilizando aí 2 de 400 MHz vs 3 de 200 MHz. Para quem está tendo memórias aí de 2 de 400, se vale a pena um upgrade aí para 3 de 200 e a gente vai ter muita diferença. Para isso nós nós testou vários jogos e colocou aí um Ryzen 5 5600 GT mais uma RTX 4060 Ti e colocamos aí as mesmas memórias, só que deixamos elas sem o XMP ativado, que elas vai estar funcionou por padrão 2400 MHz e ativamos o XMP para 3200 MHz. Memórias aí 2/16 totalizando 32 GB. Esses testes dá muito trabalho de ser feitos, então deixa aquele like para apoiar o nosso trabalho e vamos lá para o vídeo. Pessoal, e nós começamos os testes aqui no game que é a Pragtalis. Game aí de campanha. Aqui nós colocamos aqui um preset 1080p e colocamos aqui tudo no baixo, visando aí o máximo de desempenho que a gente possa ganhar utilizando essas duas frequências. E aqui nós temos aqui memórias RAM 2.400 MHz. No game aqui nós tivemos aqui 117 FPS e quando nós ativamos aí o XMP, as memórias em 3.200 MHz, tivemos aí uma média de 120 FPS. Aqui no game nós tivemos aí um ganho de 3 FPS. Não é uma coisa que vai impactar aí na sua jogatina. Outro jogo que a gente testou, o Assassin's Creed Mirage, tá? Novo game aí, nós testamos essa versão free, que nós não temos aí o game na versão completa. E aqui dentro do game, colocamos também 1080p visando aí no baixo, 1080p baixo, visando o máximo de FPS que a gente possa ganhar. E aqui dentro do game nós tivemos aí para 2.400 MHz nós tivemos uma média de 137 FPS, enquanto aí a 3.200 nós tivemos 151 FPS. Só que nesses casos, nesses games aqui que eu tô visando aí o máximo FPS, se nós colocar ali no alto, na máxima qualidade, a diferença vai ser pouca. Como por exemplo aqui, se eu colocar o Assassin's Creed travado a 60, a diferença de FPS vai ser mais ou menos 1 entre 2. Agora nós testamos aqui também o CS2. CS2 nós colocou 1080p, tudo no baixo. Ó, nós colocamos aqui um 1080p com tudo no baixo, visando aí o máximo ganho. Agora aqui em jogos competitivos o cenário já muda um pouco, tá? Aqui nós tivemos 216 FPS vs 261 FPS, 1080p no baixo. Aqui nós já tivemos um ganho a mais de FPS. Em jogos competitivos vai valer o upgrade, tá? Se o seu foco é jogos competitivos e quer desfrutar aí do máximo desempenho, aqui nós temos aí um FPS a mais, um desempenho a mais que dá para extrair desse Ryzen 5 5600 GT, mais uma placa de vídeo, mesmo que for uma placa de vídeo não seja uma 4060 Ti, mas uma 4060 ou uma RX 7600. Aqui sim nós vemos um ganho a mais. Não é aquele ganho que você vai falar assim, não, o FPS aumentou muito, mas já é um ganho a mais, tá? Lembrando aí que nesses testes que eu fiz, o ganho que eu vi que compensou foi até 3.200 MHz. Se a gente pegar memórias de 3.200 para 3.600, a diferença é mínima. Agora de 2.400 para 3.200 em jogos competitivos, nós temos uma boa diferença. Cyberpunk 2077, 1080p, aqui também nós miramos aí tudo no baixo. Esses testes que nós fizemos aqui, tudo no baixo. E aqui, ó, aqui nós temos aqui 130 FPS vs 141 FPS. Jogos de campanha não vai ser aquela coisa que você necessita de altas taxas de FPS, e sim nós precisa de gráfico. Coloquei esses comparativos para a gente não tirar nenhuma limitação, tá? Para a gente testar todos os jogos aí. Aqui aqui nós temos aqui a nossa placa de vídeo 81%,
Ó, nós temos a nossa placa de vídeo aqui pegando 85%, enquanto em 3200 pegando 89%. Então, memórias mais rápidas, nós aí, mesmo que o processador, nós não tiver um processador tão forte, nós vai conseguir sugar um pouquinho a mais da placa de vídeo. Agora nós testamos também um Minecraft, no Minecraft que aqui talvez a gente veja uma boa diferença. Vamos ver como é que ficou em nossos testes. E aqui a diferença, ó, em alguns, ó, aqui a diferença maior é no 1% low e 0.1% low, tá? No caso, a diferença maior vai ser na mínima e na máxima. Tá? Porque o que acontece? O 3200 consegue se manter o FPS mais alto com mais frequência. Já o memórias 2400 você tem chega em alguns momentos que você tem uma variação, tá? Você varia bastante aí, o FPS oscila, mas a média de FPS está se mantendo bem próximo. E aqui nós temos 520 FPS vezes 594, diferença aí bem pouca, mas em 3200 consegue se manter o FPS mais alto. PUBG 1080p, tudo no muito alto. Diferença também é bem pouca, tá? 102 FPS para 116. Nós visamos aqui um competitivo. Vocês não tá vendo aí o alto FPS por conta aí do processador, tá? Mas mesmo assim nós temos aqui acima dos 100 FPS nesses testes aqui, tanto em 2.400 MHz quanto a 116 MHz. A gente vê ali rodando o game acima de 100 FPS. Rainbow Six, pessoal, aqui no Rainbow Six 1080p com tudo no baixo. Aqui eu coloquei o próprio benchmark do game. E aqui nós temos aí 310 vs 348 FPS. Assim, a gente vê que tem um ganho, tá? Para quem tem um foco aí de jogos competitivo, você vai ter uma melhor performance, vai ter uma melhor consistência do FPS ficar mais alto, sem o FPS ficar com aquelas variação subindo e descendo. Memórias mais rápidas, você vai ter isso. Lembrando também que dá uma olhada na latência da memória. Não pegue qualquer memória se você quer montar um PC com foco aí competitivo. Se você pegar umas memórias com a latência alta, CL22, por exemplo, você não vai ter tanta estabilidade em jogos competitivos. O Resident Evil 4 Remake, aqui também a gente vê um ganho. Lógico, o game está no baixo, mas não se preocupe que nós testamos também os jogos na máxima qualidade, tá? Eu testei no baixo aqui de início para a gente ver o máximo ganho e testei também no Ultra, rodando alguns jogos no Ultra para a gente ver se tem alguma diferença para quem está com foco só de campanha. E aqui no Resident Evil, com tudo no 1080p, tudo modo desempenho, máximo desempenho, sem utilizar o FSR, é lógico. Nós temos aqui 2.400 MHz, pegou aí 107 FPS contra 118 FPS. É o que? É uns 11 FPS a mais, tá? Só da gente dar um upgrade nas memórias. No caso das memórias, tem sempre, eu deixo aí no nosso grupo lá do Telegram, ótimas memórias que eu utilizo muito aqui no canal, com preço excelente lá do AliExpress. E tome cuidado que tem se ficado um pouquinho mais caro. Cada mês que passa, tanto SSD como memória RAM tem subido um pouco de preço, tá? Se há necessidade, se tem precisão, é bom ficar de olho e comprar, tá? Se tiver precisando, porque a tendência é subir um pouco. Aqui, ó, nós temos aqui a nossa GPU em 49% de uso, VES 55% de uso. Memória com frequência mais alta eleva um pouco a placa de vídeo, tá? E aqui no Resident Evil 4 tá entregando aí uma performance, um ganho até bom. O game aqui do Star Wars Jedi Survival,
Nós colocamos 1080p também, tudo no baixo. E aqui o game nós temos aqui, ó. Nós temos 92 vs 101 FPS, um ganho aí de uns 9 FPS, tá? Dentro do game, o inicinho do game ali. Nós temos aqui ó, um consumo da memória VRAM 2, pegando quase 16. Engraçado, aqui nós vemos uma diferença, tá? Aqui nós vemos uma diferença no mesmo cenário. Aqui utilizando 2400 MHz, nós temos o consumo da memória RAM a mais. E quando nós tem 3200 MHz, nós tem um consumo a menos. Tá? Nós tem mais FPS, um consumo a menos. Aqui nós está com o uso na GPU em 70% e aqui nós está com o uso na GPU de 81%, uma diferença aí de 11% na utilização da GPU. E o processador nós temos aqui 57% de uso versus 54% de uso. Então quer dizer, memórias mais rápidas, nós nós aumentamos o consumo da GPU e diminuímos a utilização do processador. No caso aí, se você até mesmo aí tem aí um processador mais forte, uma placa de vídeo mais forte, nesse caso você vai jogar a carga maior para a placa de vídeo, até no uso da VRAM. Olha como é que está o uso da VRAM. O uso da VRAM nós tivemos aqui quase 6 GB, olha lá, 5.900, e aqui nós tivemos quase 6.100, uma diferença a mais de 200 megabytes para aqui nas memórias 3200. Então quer dizer sim que as memórias faz com que o sistema em si trabalhe melhor. Só que será que vale a pena mesmo fazer o upgrade para você que está jogando apenas jogos aí de campanha, tá tranquilo aí em jogos de campanha, mantendo aí os 60 FPS? Será que vale a pena você tirar suas memórias 2400 e partir para um 3600 se o seu foco é jogos de campanha? Daqui a pouco a gente vai ver isso se vale a pena. Aqui no Warzone, pessoal, no Warzone tem uma diferença bem boa, tá? No Warzone aqui nós tivemos aqui uma média de 164 FPS versus 181 FPS. 181 bastante FPS. O ganho aqui foi interessante, o ganho para quem tem um foco aí de Warzone, e é naquele mesmo cenário, tá? Mesmo cenário. Aqui ficou 80% na GPU dos dois lados, tá? Mas é aqueles mesmos cenários, jogos aí atrás que a gente testou no God of War. Aqui nós já partimos para jogos 1080p no Ultra, ó. Nós tá aqui com God of War 1080p com os gráficos no Ultra. Aqui é um cenário que quem vai jogar jogos competitivos, jogos de campanha no caso. Para jogos de campanha, mantendo ali os 60 quadros, aqui os dois ficou empate, 84 FPS. A diferença que a gente vê, tá? A diferença que a gente vê nos jogos competitivos, jogos de campanha, é no 1% low, tá? No 1% low a gente vê uma diferença, mesmo que seja pouco, mas 3.200 se mantém constante o FPS, sem algumas quedas, tem alguns momentos, tá? Só que se você tem 2.400, você trava a 60 FPS. Acredito que essa variação vai diminuir bastante em jogos de campanha aí. Vamos ver que mais um jogo de campanha, o Red Dead Redemption 2, 1080p com tudo no Ultra. E ó, aqui também nós tem uma boa diferença. Red Dead Redemption 2, nós tivemos 84 para 120 FPS. Uma boa diferença, viu? Aqui nós tivemos também uma boa diferença. Um ganho a mais aí de mais de 20 FPS no Red Dead Redemption 2. Só que você mantendo ali 60, vai ficar aquela questão. Aqui nós colocamos o Resident Evil 4 Remake no máxima qualidade, tá? No máximo desempenho. Ó, nós temos aí muita variação, lógico que nós estamos utilizando o Ray Trace, tá? Utilizando o Ray Trace. E o que acontece? Quando a gente utiliza nessas placas de vídeo, no caso aí do Resident Evil 4, eu notei muito isso. Resident Evil 4 é um game que consome demais memória VRAM e memória RAM.
praticamente suga muito na memória VRAM, principalmente utilizando o Ray Trace. Quando você tem um processador que tem PCI Express 3.0, a nossa VRAM não busca memória RAM ou outro armazenamento para tentar equilibrar esse cache, tentar equilibrar a falta de memória VRAM. Isso acontece, esses travamentos, tá? Você não tem memórias para alocar, para tentar manter a qualidade do game. Aí você a gente sabe que o jogo ali tem alguns cenários que pesa mais e tem alguns cenários que pesam menos, principalmente aqui no Resident Evil 4 Remake. Principalmente nessa parte aqui, campanha, nessa parte próxima da cabana, pesa demais. Então a gente vê essa oscilação do FPS, mas aqui nós tivemos 45 × 45, tá? Aqui não mudou, tá? Teve só o Red Dead Redemption 2 que teve uma diferença, mas se a gente travar 60 FPS, a gente não vai ver essa diferença. Então o foco aqui é esse. Se você joga só jogos de campanha, não vale porque você vai fazer o upgrade, tá? Não vale você pegar e fazer o upgrade. Agora, se o seu foco é jogos competitivos e quer jogar com FPS, vamos supor, você tá aí com o monitor 144 Hz e quer jogar aí com 144 Hz travados, sem essa inconsistência, subindo e descendo o FPS, vale a pena você sair de 3.200, de 2.400, pegar 3.200 ou até mesmo 3.600. Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, tá? Se gostou do vídeo, deixa aí nos comentários, deixa aí o que você achou e deixa aí também qual memória que você está utilizando no seu PC. Se é 2.400 ou se é 3.200, tá? Lembrando que essa questão de memória, para você ficar com vamos supor, você não entende muito de PC e comprou o PC aí, tá rodando na sua casa aí e não foi na BIOS e ativou ao XMP, para você ter o máximo desempenho nas memórias, você precisa ir na BIOS da sua placa-mãe e ativar o XMP, tá? O XMP, por padrão, as memórias vai vir a frequência base, que seja ou 2.400 ou 2.666 ou 2.133 mais ou menos. Mais ou menos vai vir sempre a metade do que a memória suporta, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, tá? Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, se foi útil para você, se não foi, deixa aí nos comentários. Fiquem todos com Deus e nós vemos aí no próximo vídeo. I grew up in a place where they told you what to chase,